Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O nosso tema, Interfaces da Capoeira Pernambucana. Para falar sobre o assunto, convidamos Mestre Grilo, do Grupo Arte Malícia, Mestre Miola, do Grupo Arte Capoeira e o professor Douglas Rodrigues, do Grupo Capoeira Nagô. O que representa a capoeira e o Mestre Galvão para estes seguidores? Confira com a nossa repórter Wandela Jocastra. Os seguidores do Mestre Galvão falam sobre a relevância da capoeira e suas influências. Porque Galvão tem uma história aqui em Pernambuco, foi um dos incentivadores da capoeira e o aprendizado dele é muito bom, entendeu? Me ensinou muita coisa e para mim é um prazer imenso ser aluno de Galvão. A capoeira para mim foi importante e o seguinte, a minha vida inteira, entendeu? Eu acho que a disciplina que eu tenho hoje devido à capoeira, devido ao mestre Galvão, que sempre soube disciplinar a gente aqui na academia. A capoeira para mim é muito importante, como vida, como expressão de viver, né, como expressão moral, física. A capoeira hoje, ela está diretamente ligada ao processo de educação do nosso país. A capoeira passou por todo aquele processo, né? Primeiro com a escravidão, com a escravatura, né? No período colonial, depois no período da marginalidade, e aí, a largos passos, ela chega aos dias de hoje. O pessoal pensa por eu ser mulher, não tenho a capacidade. Aí muita gente assim se engana. Eu, assim, graças a Deus, eu não me coloco assim, eu sou mulher, eu não vou fazer. Eu já penso diferente, por ser mulher eu vou fazer para fazer melhor. É porque eu achei um esporte muito bom e eu gostei de praticar. E ainda vou praticar até o final. E deixam uma mensagem para o mestre. Eu espero que o mestre Galvão não pare por aí e cresça mais dentro da capoeira. Estamos aí para dar uma maior força para ele. Que seja feliz, mestre Galvão. E sempre continue a pessoa que ele é, a pessoa maravilhosa que ele é. E passe sempre isso aí para aqueles que estão chegando hoje. Dizer ao mestre que, apesar de dura a batalha, mas eu posso dizer o seguinte, que nós estamos vencendo. A capoeira de outrora não é mais a capoeira de hoje. E que ele continue, que ele permaneça, que ele é um exemplo para todos nós que somos capoeiristas. Bom, tá aí mais uma homenagem reafirmada para toda a capoeira pernambucana, pegando uma de suas referências, que é o Mestre Galvão. Mestre Grilo, Mestre Galvão, merece homenagem? Com certeza, dentro da capoeira, ele é um ícone dentro da capoeira pernambucana e posso até dizer para o Brasil e, por que não, para o mundo. Ele representa hoje, para nós capoeiristas, uma continuidade dessa capoeira que hoje não existe. Apesar de ser um capoeirista antigo, mas ele demonstra todo o seu potencial dentro da capoeira, didaticamente e jogando capoeira. Essas referências, Mestre Miola, como o Mestre Galvão e outros nomes que o nosso estado tem, qual a importância delas? A importância delas, dessas referências, né, elas servem de exemplos para nós, né, que somos novos em relação a eles, né, pela história, né, porque como aqui mesmo, né, a gente tem uma história muito rica sobre a capoeira de Pernambuco e sobre esses mestres também que servem como referência e que devido a esses ensinamentos que eles nos passam é que estamos onde estamos hoje. E agora, crescendo cada vez mais dentro da capoeira. O Mestre Miola está falando de história, mas para a gente não esquecer aqui, o nosso apresentador oficial do Cabeça de Área, o professor Edilson Fernandes, também tem a sua contribuição para a capoeira. Em todas as livrarias aqui do estado e do Brasil, a gente encontra a sua obra Entre o Fogo e o Vento, né? Fala dos batuques, da proibição da capoeira em meados do século XIX e é uma leitura que vale conferir. E também pensando na capoeira, do autor Robson Carlos da Silva, Capoeira, o preconceito ainda existe? Inclusive, hoje à noite, na quadra da Maurício de Nassau, quem tiver interesse estará vendo esse livro no evento do Grupo Raízes do Brasil. Professor Douglas, pensando, você que é uma referência mais nova na capoeira, um professor de capoeira como outros, como é que vê essa relação das referências mais novas com as referências mais antigas? Eu acho isso muito importante porque a gente só vai poder ter um futuro se a gente se basear também no passado. Entendeu? Então, eu acho que mestre, para mim, significa um caminho a ser seguido. Então, para ser mestre, ele passou por uma grande estrada, travou muitas batalhas, muitas lutas e venceu. E conseguiu vencer. Eu achei uma homenagem justíssima a esse grande ícone da capoeira pernambucana, que é o mestre Galvão, que ele não fez alunos, ele fez discípulos, entendeu?
Então, discípulos a gente tem para a vida toda. Aluno não, a gente dá aula 1 mês, 2, eles saem, voltam, certo? Mas discípulos não. Discípulos são aqueles que ficam. Então, homenagem justíssima a esse grande ícone da nossa capoeira pernambucana. Agora, mestre Grilo, uma questão um pouco delicada, não para polemizar, mas se a gente pensar, por exemplo, Cabeça de Área já tem mais de 5 anos e todo ano a gente traz alguma referência aqui, tenta dar espaço para a capoeira, assim como outras manifestações da cultura popular. Por que determinados segmentos que escrevem, ou que compõem CD, ou que às vezes participam de determinados intercâmbios, não mostram essa história de forma mais ampla e esquecem alguns nomes? Esquecem ou simplesmente não têm conhecimento? Eu acredito que o que você falou, Tchê, existem 2 vertentes. Uma, eles realmente esquecem, outras, eles simplesmente não divulgam por uma questão de conhecimento público, né? Porque às vezes a capoeira ela é tão vasta, mas que não tem aquele conhecimento que a gente deveria, que o valor que o próprio capoeirista, o próprio atleta gostaria que tivesse. Então isso cria uma barreira realmente em relação a isso, mas que com o decorrer do tempo, hoje eu posso dizer que isso está sendo mudado. Certo. Agora essa mudança, mestre Biolo, o senhor que trabalha em academias, né, privadas da cidade do Recife, por exemplo, qual o conselho que daria para o nosso público quando vai procurar um grupo de capoeira? Olha, eu costumo dizer, né, que o aluno é que ele escolhe o mestre, né, não é o mestre que escolhe o aluno. Então, em primeiro lugar, né, ele tem que procurar, ele tem que ver primeiro os fundamentos, procurar saber a disciplina, saber se o professor ele trabalha de uma forma correta, porque como em toda área, sempre existem aquelas pessoas que trabalham de uma forma errada. Então é importante procurar saber, porque a capoeira hoje existe referência. Então hoje, o professor Douglas, às vezes chega um aluno, uma pessoa para mim e pergunta, vou treinar na academia do professor Douglas, o que é que o senhor acha? Eu digo, rapaz, é uma boa referência, eu já dou indicações boas. Então a capoeira também tem disso. Eu acho que a pessoa que antes de procurar treinar, ela deve procurar bons capoeiristas também, que hoje sempre tem um amigo que conhece um mestre de capoeira, um professor, e procurar saber essas referências antes de treinar, que isso é importante. E você tocou num ponto assim, né? A capoeira hoje ela não está só para educar as crianças que saem das comunidades, mas sim aquelas crianças que também têm condições, porque a droga ela não está só, a droga, a vagabundagem, a malandragem, ela não está só no meio lá de baixo, ela está em todo canto. E a capoeira, ela está aí para todas essas áreas. Não é só para a criança que sai da rua, mas também para o adolescente que também está entrando no meio errado. Aproveitando esse viés social que o senhor toca muito bem, o professor Douglas trabalha num projeto que o Cabeça de Área já mostrou, que é o projeto coordenado pelo Volta que o Mundo Dá, com mais de 400 crianças carentes. Como é que é mais ou menos esse trabalho lá, professor? Vários grupos diferentes, no mesmo projeto, no mesmo ritmo. Sim, são vários grupos, estilos diferentes e tal, sendo que com o mesmo ideal, né? De trabalhar a cidadania nas crianças, nos adolescentes, certo? A gente começou com 480, mais ou menos, hoje em dia, creio que a gente vai fazer um evento agora, dia 23 de dezembro, e vão ter mais de 700 crianças. Então isso é muito gratificante, porque a gente vê a mudança que a capoeira consegue fazer, entendeu? A gente vê uma criança que chega lá, que não quer nada, e de repente ela começa, já entra no meio social, já começa a conviver com um amiguinho, já passa a ter respeito pelo professor, pela figura do mestre, entendeu? E ela começa a valorizar isso, então é muito gratificante, a gente vê que a capoeira transforma. E ela ocupa, né? Com preenche certeza. aquele tempo. Em vez de ela estar no ócio, né? Tá lá na rua, às vezes, né? Onde começa a se envolver com droga, com coisa ruim, não. Tá treinando capoeira, quando chega cansado, almoça. E a alegria não é só da criança, né? Da gente também que vê aquela criança que estava seguindo pelo caminho errado e de repente você vê hoje um adolescente ou um adulto formado, né? Bem educado, com boas formações, assim. Então isso é super gratificante, não tem nem palavras. E salientando também que hoje em dia, dentro do projeto, nós temos pessoas que começaram, porque o projeto já tem bastante tempo, que pessoas que começaram como alunos e hoje são monitores, são professores dentro do projeto Camaradas. Então, agora, mestre Grilo, gratificante. Citamos o projeto Volta que o Mundo Dá, mas sabemos que vários grupos têm esse viés social. Seria pela origem do capoeira, a maioria de origem humilde? Como é que seria mais ou menos esse viés? Eu acredito que sim. Ele partindo desse princípio seria seguindo essa linha dos capoeiras mais de origem mais humilde. Até outrora a gente vê que essa coisa ainda persiste nos dias de hoje, apesar da evolução que a capoeira está tendo.
os níveis sociais que ela atingiu e atinge e estará atingindo num futuro bem próximo. Mestre Miula, e a questão, por exemplo, como se forma um mestre de capoeira? Olha, eu costumo dizer assim, né? Eu, há pouco tempo, eu formei um aluno contramestre. Na verdade, eu disse para ele, você se formou sozinho, né? Porque não adianta só botar uma corda na cintura ou qualquer pessoa der uma corda de mestre e colocar na cintura, se ninguém respeita. Eu acho que o respeito você conquista com o tempo. Ser chamado de mestre não é ter uma corda na cintura, mas sim aquilo que você vai conquistando no dia a dia da capoeira, dentro das rodas de capoeira, com seus conhecimentos, né, da forma geral. Eu acho que a sociedade capoeirista é que faz você um mestre de capoeira, não você que se coloca uma corda na cintura e se diz mestre de capoeira, mas sim a sociedade. Eu acho que ela ainda vou mais longe, mestre, dizendo que você precisa ter uma formação muito mais forte do que tudo isso aí que o senhor falou. Concordo plenamente, mas acho que o mestre capoeira ele precisa e necessita de ter N formações, aprender a tocar berimbau, como lidar com crianças, com adolescentes, como passar essa imagem e a luta e a arte e demonstrar ela. Bom, a gente vê que é uma formação bem ampla e vocês podem contribuir para essa formação e para essa socialização de informações enviando suas sugestões, críticas e elogios para o nosso programa. O e-mail cabeçadiaria@ufpe.br ou pelo nosso blog www.programacabeçadiaria.blogspot.com. Né? E saúde, capoeira, saúde, no Núcleo de Educação Física da UFPE você encontra várias práticas esportivas. Confira. Pratique esportes no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui você encontra atletismo, hidroginástica, futsal, judô, musculação, natação. Telefone 2126-8460, 2126-8460. Bom, Cabeça de Área está próximo de encerrar, a nossa roda de hoje está próximo de encerrar, mas haverão outras. Mestre Grilo, suas considerações finais. Eu quero agradecer pela entrevista ao Tchê e quero dizer que a capoeira está aberta para todos. E ao mestre Galvão, um grande abraço. Mestre Miula, por favor. Agradecer também, né? E falar que as pessoas procurem mais conhecer a capoeira, porque ela é muito grande, ela é muito rica. E principalmente a capoeira de Pernambuco, né? E também, mais uma vez, parabenizar o que vocês fizeram pelo mestre, né? Que ele merece muito e está de parabéns. Professor Douglas Rodrigues. Também gostaria de agradecer, dizer que foi um dia muito proveitoso para a capoeira em geral, porque toda vez que a gente fala o nome capoeira, a gente até se emociona, né? Porque ela está rompendo barreiras, ela está vencendo toda aquela batalha que, capoeira é coisa de quem não tem o que fazer. Não, capoeira é uma coisa séria, hoje em dia é profissão, certo? Ela está está modificando vidas, então ela é muito importante para a sociedade. A sociedade precisa da capoeira. Parabenizar também o mestre Galvão, foi uma homenagem lindíssima que vocês fizeram. Mais uma vez dizer que foi super justa, porque é um grande ícone da capoeira pernambucana. E é isso. Bom, e essa foi a forma do Cabeça de Área também registrar o Dia da Consciência Negra, dando os parabéns para todas essas manifestações da cultura que representam essa consciência coletiva lembrada no dia de hoje. Até o próximo sábado com mais um Cabeça de Área.